Olá, patriotas! Hoje é dia 21 de julho de 2022, quinta-feira. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, primeira edição. Compromisso com a verdade. Muito prazer, eu sou Leonardo Miller. E a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. E sempre às 8 da noite temos a segunda edição comandada por Cleiton Basso. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e só é possível por conta da sua audiência e apoio. Então curta, compartilhe esse vídeo e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Bolsonaro encosta em Lula e a distância no primeiro turno é a menor desde abril, aponta Poder Data. A pesquisa divulgada nesta quarta mostra um crescimento constante de Bolsonaro e uma diminuição da intenção de votos no petista. Bolsonaro encontra com o irmão de petista morto em Foz do Iguaçu e posa para foto. Reunião com José Arruda foi divulgada pelo deputado Ottoni de Paula e contou com uma conversa entre o presidente e o irmão do tesoureiro do PT sobre as tensões políticas no país. No Dia do Amigo, Carla Zambelli publica foto e ironiza Sérgio Moro. A deputada relembrou quando o ex-ministro, hoje desafeto de parte da direita, foi seu padrinho de casamento. Sérgio Moro lidera a eleição para o Senado no Paraná. Em todos os cenários, o ex-juiz da Lava Jato leva a melhor sobre os seus adversários. A Assembleia de Santa Catarina aprova CPI para investigar aborto de menina de 11 anos. 21 deputados estaduais assinaram o pedido para a criação de uma comissão para averiguar o caso. A agenda do presidente nesta quinta-feira tem 4 compromissos, todos eles no Palácio do Planalto. Agora pela manhã, às 9h30, o presidente encontrou com Marcos Montes, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na sequência, foi a vez de Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública. Às 11 horas, Bolsonaro recebeu Bruno Bianco, advogado-geral da União. À tarde, às 3h30, Bolsonaro encerra os seus compromissos divulgados do dia com uma reunião com Pedro César Souza, subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Nesta quarta-feira, uma pesquisa do Poder Data mostrou que reduziu a distância de Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro na eleição para a presidência. No primeiro turno, o petista registra 43% contra 37% do presidente Jair Bolsonaro. Lula aponta uma queda de 1% nas intenções de voto, enquanto Bolsonaro segue subindo constantemente e se aproxima dos 40%. Essa é a menor vantagem do ex-presidente desde abril deste ano. Ainda segundo o levantamento, a distância entre os dois pré-candidatos no final de junho era de 10 pontos percentuais. A pesquisa foi feita entre os dias 14 e 17 de julho de 2022, com 3.000 entrevistas por telefone e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o irmão de Marcelo de Arruda, militante petista assassinado em Foz do Iguaçu no último dia 9, pelo policial penal Jorge José da Rocha Guaranho. O deputado Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, participou do encontro e disse que o presidente conversou com José Arruda e lamentou ter cometido um equívoco sobre o momento do crime. O parlamentar fez referência ao fato de Bolsonaro ter afirmado que as pessoas que chutaram Jorge no chão após a troca de tiros eram petistas. Segundo o deputado, ele mesmo informou a Bolsonaro que a informação estava errada. O deputado Ottoni de Paula afirmou que a reunião foi gravada e que talvez ela seja divulgada por Bolsonaro. O MDBista também disse que a conversa de Bolsonaro foi sobre a preocupação com o clima político no país. Bolsonaro disse que o clima de violência não pode perdurar e é inaceitável. Ele ainda prestou solidariedade à família e foi taxativamente contra tudo o que aconteceu em Foz do Iguaçu. Na noite desta quarta, em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, o presidente participou de um culto e também comentou o crime. Ele disse que enquanto a imprensa tentou colocar o crime sob sua responsabilidade, ele demonstrou que estava aberto a conversar e prestar solidariedade com a família do tesoureiro do PT. E no culto evangélico em Taguatinga, o presidente Jair Bolsonaro criticou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Em sua fala, Bolsonaro pediu ao povo que refletisse sobre o que está acontecendo no Chile e começa a ir à nossa Colômbia, a eleição de alguém que não tem Deus no coração.
Vale lembrar que Petro é um ex-guerrilheiro e representou a chegada da esquerda ao poder no país vizinho pela primeira vez. Aos presentes, Bolsonaro voltou a comentar a redução do preço dos combustíveis na ponta da linha, após políticas de desoneração. Ele disse que a inflação será negativa no mês de julho, mas que não é fácil lutar contra um lobby como o dos combustíveis. Após o culto, Bolsonaro foi ao estádio Mané Garrincha para assistir ao jogo do Flamengo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, recorreu nesta quarta da decisão do ministro Alexandre de Moraes, futuro presidente do TSE, que mandou retirar do ar uma publicação do parlamentar sobre o ex-presidente Lula. A representação foi movida pela oposição e acusa o filho do presidente Jair Bolsonaro de divulgar uma publicação que teria retirado de contexto uma fala de Lula, dando a entender que o ex-presidente teria comprado a população mais pobre a papel higiênico, já que seriam úteis nas eleições e poderiam ser descartados depois. Em manifestação, a defesa de Flávio diz que o post não violou nenhuma norma legal e que estaria protegido pela liberdade de pensamento garantida ao parlamentar em exercício do cargo. Além disso, os advogados afirmaram que, por ter sido uma publicação em rede social, o conteúdo poderia ter sido rebatido sem qualquer esforço pela oposição. A nota da defesa diz ainda que o que fica claro é um conflito de narrativas, cujo juízo de valor ou nobreza caberá ao eleitor, não à intervenção do judiciário. No pedido enviado a Moraes, os advogados defendem que a decisão do ministro seja revista e que o post de Flávio não seja retirado do ar. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, usou as redes sociais para ironizar o ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. A parlamentar publicou uma imagem dos dois juntos no seu casamento com Antônio Aginaldo de Oliveira, diretor da Força Nacional de Segurança, realizado em fevereiro de 2020, quando o ex-juiz foi seu padrinho de casamento. Na foto, ela aparece vestida de noiva, sorrindo para o ex-juiz com a mensagem "Feliz Dia do Amigo", ironizando a antiga relação entre os dois. Na legenda da imagem, Zambelli ainda escreveu: "Hoje é dia de lembrar da oração do Pai Nosso. E livrai-nos do mal. Amém." Depois ela deixou claro que era apenas uma brincadeira para celebrar o Dia do Amigo e o Dia Internacional da Amizade, ambos comemorados neste dia 20 de julho. E o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro lidera a corrida eleitoral ao Senado pelo Paraná, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta quinta. Em levantamento encomendado pela Record TV, elaborado pela Real Time Big Data, Moro aparece como principal nome para assumir uma vaga no Senado Federal. No primeiro cenário, onde foram apresentados os nomes de 10 pré-candidatos, Moro soma 31% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o atual senador Álvaro Dias, do Podemos, com 26%. E, na sequência, Doutor Rosinha, do PT, com apenas 7%. A pesquisa encomendada pela Record TV também apresentou outros dois cenários para os eleitores paranaenses. Em ambos, Sérgio Moro mantém a liderança na corrida pelo Senado. No segundo cenário, apresentado com uma disputa mais direta entre Sérgio Moro e Álvaro Dias, o juiz tem 32% das intenções de voto contra 27% do representante do Podemos. A pesquisa ouviu 1.500 eleitores paranaenses entre os dias 19 e 20 de julho. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Um parecer da área técnica do Tribunal de Contas da União afirma que os pagamentos das diárias aos procuradores da Operação Lava Jato foram regulares e não violaram o princípio da economicidade. A decisão foi tomada depois que auditores analisaram as alegações feitas pela defesa dos procuradores que atuaram na operação. O órgão técnico do TCU concluiu que não houve irregularidade e ainda sugeriu o arquivamento do caso. Segundo o parecer, não há nos autos evidências de que os procuradores se beneficiaram indevidamente do pagamento irrestrito de diárias e passagens durante as suas atuações. Desde 2020, o TCU apura suspeitas de irregularidades e danos aos cofres públicos com os pagamentos de diárias e passagens a 5 procuradores da Lava Jato, entre 2014 e 2020. Os valores investigados somam mais de 2,5 milhões de reais. Entre os citados no processo estão Deltan Dallagnol, ex-procurador e ex-coordenador da Força Tarefa, e Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República.
Dallagnol comemorou a decisão do TCU e disse que o relatório mostra que o pagamento de diárias aos procuradores foi absolutamente legal, regular e que não tem nenhuma irregularidade nesse caso. O caso foi enviado à área técnica por ordem do ministro do TCU, Bruno Dantas, que é o relator do caso. Ele viu indícios de irregularidade no pagamento aos procuradores. Agora cabe a ele definir se vai determinar novas diligências e levar o processo a julgamento ou se arquiva o caso. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Moacir Sopelza, comunicou aos deputados estaduais durante a sessão ordinária que a Procuradoria Jurídica da Casa deu parecer favorável à instalação de uma CPI sobre o aborto realizado em uma menina de 11 anos de idade, vítima de estupro. Foi determinado um prazo de uma semana para que os procuradores e os parlamentares sejam consultados sobre os formatos de instalação da CPI e ouvidoria dos depoentes. Ainda não há data para início da investigação. 21 deputados estaduais assinaram o pedido de criação da comissão. O requerimento para a abertura da CPI do aborto é da deputada Ana Campanholo, do PL, que disse ter recebido mais de 100 mil assinaturas de pessoas que apoiam a investigação do caso. No mês passado, o Hospital Universitário de Florianópolis se negou a realizar o aborto da menina de 11 anos que foi estuprada. Mais tarde, o Ministério Público Federal recomendou que o procedimento fosse feito, o que ocorreu no final de junho. O PDT realizou nesta quarta a sua convenção nacional e aprovou o nome de Ciro Gomes como candidato à presidência da República. Com o evento realizado na sede nacional da sigla em Brasília, a homologação da escolha do ex-ministro da Fazenda ocorreu por unanimidade e sem votos contrários. No local, Ciro argumentou que a fé, paixão, coragem e desafio é o que o move para iniciar outra campanha presidencial. Ao comentar sobre o atual governo, o pedetista classificou Jair Bolsonaro como insensível e incompetente e acusou o PT de atenuar a miséria no país com uma bonança passageira. Com discurso centrista, o agora candidato prometeu acabar com a reeleição e com o orçamento secreto assim que chegar ao poder. Se defendeu das acusações de ser considerado um coronel e disse ter deixado o Brasil com pleno equilíbrio fiscal enquanto integrou o Ministério da Fazenda. Ciro, porém, ainda segue buscando um nome para compor a sua chapa como vice-presidente. O PL anunciou em suas redes sociais que não irá cobrar ingressos dos apoiadores que desejarem ir à convenção partidária que vai oficializar o nome de Jair Bolsonaro como candidato à reeleição à presidência da República. O evento, que acontecerá no próximo domingo no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, havia sido alvo de um grupo de opositores que se cadastrou em uma plataforma para garantir um ingresso e boicotar o evento, garantindo que o mesmo ficasse esvaziado. Segundo a legenda, foi possível identificar 40 mil inscrições falsas após uma triagem realizada no site onde as entradas foram distribuídas. A Justiça do Paraná aceitou o pedido de denúncia do Ministério Público e tornou o policial penal federal Jorge Guaranho como réu por homicídio duplamente qualificado com o de agravamento de motivo fútil e por causar perigo comum. A ação ocorre após o agente de segurança invadir uma festa do ex-tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, e assassiná-lo a tiros em sua festa de aniversário. A defesa de Guaranho terá até 10 dias para apresentar a sua defesa. Caso condenado, ele pode ter uma pena de até 30 anos de prisão. Em tom irônico, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse que não há como ter fraudes nas urnas eletrônicas do Brasil, principalmente quando se vê que foram eleitas pessoas como os deputados Hélio Negão e Bia Kicis, na esteira da vitória do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Segundo o ministro, para rebater o discurso de que o sistema eleitoral brasileiro é suscetível a irregularidades, ele disse num tom de brincadeira que nos casos dos deputados e de outras coisas que foram eleitas, até gostaria que se encontrassem inconsistências no processo de votação. A declaração de Mendes veio após ser questionado por um jornal de Portugal sobre como ele avaliava as críticas de Bolsonaro às urnas eletrônicas feitas em reunião com um grupo de embaixadores. O Mercosul anunciou nesta quarta-feira a conclusão das negociações do Acordo de Livre Comércio com Singapura, informaram os Ministérios da Economia e de Relações Exteriores do Brasil.
Além disso, o governo disse que o bloco concordou com um corte de 10% da tarifa externa comum, a taxa de importação de produtos provenientes de fora do bloco. Essa será a primeira revisão horizontal da estrutura tarifária do bloco e é uma vitória do governo brasileiro. O presidente Bolsonaro comemorou no Twitter a redução, que vale para 87% do universo tarifário. Segundo o governo brasileiro, a medida terá impacto positivo no produto interno bruto brasileiro, de 533 bilhões de reais no longo prazo. Além disso, há a perspectiva de redução de até 1% no nível geral de preços ao consumidor. O PL desistiu de emplacar a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Rogéria Bolsonaro, como primeira suplente na campanha de Romário ao Senado pelo Rio. A decisão foi comunicada pelo primogênito do presidente e de Rogéria, o senador Flávio Bolsonaro, ao diretório regional do partido. No lugar dela, Bruno Bonetti será o primeiro suplente. O nome de Rogéria foi proposto ao partido por Flávio Bolsonaro. No entanto, a própria Rogéria comunicou a Flávio que não pretendia aderir ao plano. E essas foram as principais notícias de hoje. Novamente, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Seja membro, não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.